olha pro teu pai, olha pra tua mãe, a pessoa que mais a gente se espelha. A vida que eles têm hoje é a vida que você quer? Como que a pessoa pode começar a mudar esse mindset e começar a querer essa mudança? Primeiro, se espelhando, por comparação. Que tipo de comparação? Eu lembro quando eu estava trabalhando no meio corporativo, o meu grande objetivo no meio corporativo era ser diretor de uma empresa. Primeiro ser gerente e depois diretor. E aí, quando eu comecei a olhar as pessoas que estavam naquele cargo que eu tava, não me agradou. Olha que interessante. Então assim, eu quero ser gerente. Aí eu vi, o gerente chegava mais cedo que todo mundo, saía mais tarde, vivia falando que tava quase separando, que não tinha tempo pra ver os filhos, que pagou a viagem pros filhos e pra família nas férias, mas ele não conseguia tirar férias. Eu falei, cara, não quero ter a vida desse cara. não é isso que eu quero. Eu né? quero ser um gerente, mas não com essas ideias. Então, quando você começa a olhar o teu provável futuro, isso pode te dar um despertar agora. Exemplo, olha pro teu pai, olha pra tua mãe, a pessoa que mais a gente se espelha. A vida que eles têm hoje é a vida que você quer? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar. No ar mesmo. É, porque a vida que os seus pais têm hoje é a vida que você quer? E aí, por exemplo, eu tava seguindo exatamente o caminho do meu pai. Meu pai trabalhava trabalho embarcado, e eu trabalhava embarcado, trabalhava com motores, e meu pai com motores. Era legal no início, a gente trocava figurinha e tudo. Só que depois eu olhei e falei, cara, meu pai se aposentou, continua trabalhando, vira e mexe, tá com uma dívida ou outra, tá todo enrolado, não para mais em casa por causa do embarque, não vê filho crescer, não vê aniversário, Natal, Ano Novo. Eu falei, cara, não é isso que eu quero pra mim. Então, quando a gente começa a se comparar com o nosso provável futuro, dá um despertar. E a gente começa a pensar, não é essa a vida que eu quero. Se você não for o que vai levantar a bandeira e falar, eu vou quebrar esse padrão, você vai continuar sendo mais um dente da engrenagem, sabe? Que vai continuar girando. Você tem que, às vezes, quebrar aquela engrenagem pra ela ser colocada uma nova. Então, acho que esse é o grande ponto. Se você tá com a tua vida toda boa, se tá tudo bem, que bom, agradeça. Mas começa a pensar, se você continuar fazendo as mesmas coisas, qual é o teu provável futuro? Isso te agrada? Se sim, continua com a tua vida. Se não, o que você tem que fazer? Começar a mudar agora. Quebrar esse padrão, porque senão o futuro é certo, se você seguir aquele caminho que você já sabe. Muitas pessoas, elas seguem um padrão. Na verdade, 100% das pessoas seguem um padrão. O padrão pode ser bom ou ruim. A maioria das vezes, se a maioria das pessoas não tem resultado financeiro, não é milionário, é um padrão que não é interessante. Qual é o padrão do brasileiro? Trabalhar só pra pagar a conta. Ter o sentimento que no final do mês tem muito mês pra pouco dinheiro. Pra pouco dinheiro. Se você já falou isso, é um padrão. Tá endividado, sim. Vira e mexe, entra no cheque especial e tá tudo bem, sabe? Não, cara, eu usei, mas o meu cheque especial tem aquele limitezinho de 10 dias, 12 dias, mas tá tudo bem pra ele. Cheque especial. Esse é o padrão. O padrão é a gente trabalhar e até ganhar dinheiro. Às vezes tem gente que ganha dinheiro trabalhando, só que não usufruir do dinheiro. Não ter mais qualidade de vida, não olhar. Cara, eu lembro, eu não conseguia, não é que eu não tinha tempo. Eu não me permitia nem fazer check-up. Ir no dentista, ir no médico, porque eu colocava como desculpa que era o meu trabalho e eu tinha que fazer aquilo. Esse é o padrão. Não, a saúde fica de lado e o trabalho em primeiro lugar. O padrão é a gente acordar cedo, sair correndo pro trabalho, pegar trânsito, pegar transporte público cheio. Esse é o padrão. O padrão é a gente sair de casa, muitas vezes o filho tá dormindo, e voltar o filho tá dormindo. Esse é o padrão. O padrão é vai, viaja, curte lá, o papai vai trabalhar pra dar melhor. Só que o padrão é o melhor pros filhos é eu estar longe dele. Esse é o padrão, pra botar mais dinheiro. E aí, de onde veio o quebra de padrão? É a gente quebrar todos esses padrões que são ruins, são destrutivos, que não levam as pessoas a prosperarem, não levam as pessoas a serem produtivas financeiramente e nem levam elas a começar a investir. Então, daí veio o nome quebra de padrões. A gente precisa reprogramar tudo aquilo sobre dinheiro, riqueza, investimentos que colocaram na nossa cabeça. Só que não é que colocaram, é um negócio cultural. A gente aprende. Costumo dizer que a gente não nasce rico nem pobre, a gente só nasce. Nasce sem roupa, sem nada. A gente só nasce. A gente aprende a ser pobre. A gente aprende a ser rico. E o ambiente e as pessoas com quem a gente convive modelam isso. Então esse é o padrão que segue, né? E por que isso? Porque as pessoas, elas buscam congruência. Então o que é congruência? A gente tá conversando aqui. Digamos que você chegou, né? Tu veio lá de São Gonçalo e falou, cara, acabei de ver ali uma batida, cara. Pô, foi sinistro, não sei o que e tal. Eu vou buscar na minha mente alguma coisa sobre coisas ruins ou trágicas pra entrar nessa conversa. Pra entrar em congruência com você. Se o Matheus chega aqui e fala, caramba, acabei de passar ali, o motoqueiro assaltou o carro ali e tal, levou as coisas. Naturalmente eu já venho e falo, cara, já aconteceu isso comigo, na linha amarela, já vi um assalto assim. Aí gente que tá lá do lado de fora do podcast vai virar e falar, caraca, eu também. O videomaker digital vai falar, porra, hoje de manhã... Aí, lembrei de um fato. Por quê? Caralho, Congruência. Congruência ruim ou boa? Agora, se eu chego aqui e falo, cara, pô, acabei de receber dividendos ontem e tal, não sei o que. Pô, eu também, tu comprou aquela empresa lá? Sim e tal. Pô, eu também consegui, cara, vou receber amanhã, fundo imobiliário. Olha a congruência. Só que muda. A maneira como a gente tá comunicando as coisas, a gente busca a congruência. Então é o que você falou. Se eu tô num ambiente
onde as pessoas só falam coisas negativas, pesadas, morte, crise, é aquilo que eu vou buscar na minha memória pra aquilo acontecer. É o famoso o que você come, você é, né? Mas o que você assiste e se alimenta de reuniões, de pessoas, também é o que tá te consumindo. Então, dá uma olhada no teu feed do Instagram. Rola aí. Você vai ver o que mais você tem buscado. Se tá aparecendo gente morta, que tomou tiro, que não sei o quê, que é o que você tá vendo. É aquilo que você tá procurando. Exatamente aquilo. Se você tá, por exemplo, o meu feed hoje é churrasco, Só investimentos. Churrasco e investimento. Picanha, carne, como fazer uma Viagens. picanha legal. Porque eu tô buscando essas paradas. Ah, e também lance de exercício físico e alimentação. Porque é o que eu tô buscando nesse momento. E eu falando agora tá passando fio. Por quê? Pô, são as coisas que eu mais tenho buscado. E até as pessoas que a gente segue, né, Renan? Exatamente. Então, assim, você começa a ver esse padrão por congruência. Então, para e pensa, Diego. Às vezes você tá aí tu vai jogar teu futebolzinho lá da galera da antiga. Aí a galera da antiga ainda tá com aquele pensamento. Aí tu tá aqui, dia de semana, porra, vibrando, ajudando a galera, investindo, falando de milhões que você faturou, que fez isso de empresa, ajudou outras empresas a escalarem no digital. Aí tu chega lá no final de semana, aí a galera com a cervejinha lá. E aí, Diego? Ah, tranquilo. Porra, aí. Tá agarrando pra caramba, né? Pô, o maluco perdeu o emprego lá, depois deu uma porrada no patrão e fez não sei o quê. Aí tu começa, tu até se sente um pouco mal. Tu fica assim, tem duas opções. Ou tu sai de perto, ou então tu vai ter que falar: é, cara, porra, na época que eu tava aí, era fogo também, velho. Também dei porrada no patrão. Aí, tá maluco, rapaz? Bati na mesa e tudo já. Uma vez escuta aqui você, né? Então tem essas paradas. Então, assim, lembro que. Ele escapou por isso aqui, ó. Você vê, é a congruência, entendeu? Cara, você tem que se afastar desse tipo de coisa. Total. Ah, mas são as pessoas que eu amo. Velho, você se ame mais. E ajude as pessoas que você ame a elas começarem a ver um outro modelo, a quebrarem esse padrão. Por que que eu falo que a Jaque foi a minha primeira cliente obrigada? Porque eu era ela aprender a investir, entender do que eu falava e prosperar, ter sonhos, ou a gente não estaria junto hoje. Essa é a realidade. Né? Muitos casais se distanciam porque estão, cara, totalmente opostos. Estão pensando coisas diferentes. Então essa é a vibe que a gente precisa ter. Entra em congruência, mas com coisas boas. Falando de investimento, de renda, de dinheiro, de crescimento, de, cara, sabe? Aumentar teu salário. E não aquela patotinha da fofoca, sabe? Não tem a patotinha da fofoca? Tem, sempre tem. Congruência, purinha. Então, se você quer começar a prosperar, ter produtividade financeira, atingir teu primeiro milhão, cara, você precisa quebrar o padrão. Então, chega de trabalhar só pagar conta. Chega de ficar rindo porque você tá endividado. Tem que estar inconformado se você tá, no cheque especial esse mês. Criar outras fontes de renda pra chegar mais dinheiro. Se você não tá investindo e ninguém tá falando com você sobre como ganhar dinheiro, como renda, você tem que fazer isso. Não adianta. Eu sempre falo, você tem que estar satisfeito, mas nunca conformado. Seja satisfeito com a tua vida, seja grato com a tua vida, mas seja conformado com a situação que você tá hoje. Você tem que prosperar cada vez mais. Porque se tu não tá inconformado, as coisas não andam. Esse é o poder. A gente precisa, quebrar o padrão se a gente quer crescer, evoluir em qualquer área da nossa vida.